Quando você imagina o tipo de pessoas que Deus escolhe para andar ao seu lado, é quase natural pensar que elas são pessoas com uma fé forte, desprovidas de fraquezas e super espirituais. No entanto, um estudo cuidadoso da vida dos personagens bíblicos nos permite conhecer não apenas seus pontos fortes, mas também suas lutas e tentações. Filipe era de Betsaida, mesma cidade de André e Pedro. Pela origem de seu nome, ele provavelmente tinha ascendência grega. Em João 21, encontramos uma indicação aparente de que ele era um pescador, assim como seus amigos Pedro, André, Tiago e João. Seja bem-vindo ao canal Faça-se a Luz. Eu sou Daniel e convido você a mergulhar comigo na incrível jornada de Filipe. Se você ainda não está inscrito, eu te convido a se inscrever. Vamos juntos entender como foi a vida de Filipe junto de Jesus. Era uma manhã tranquila na cidade de Betânia, uma pequena aldeia às margens do Jordão. O sol ainda estava baixo no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Naquele dia, Jesus estava em uma jornada, seguindo o rumo que o Espírito Santo havia designado para ele, sem pressa, como se cada passo fosse guiado por um propósito maior. Jesus, com o olhar tranquilo e sereno, passava por entre os campos. As pessoas vinham a ele em busca de cura, sabedoria e consolo. Mas havia algo diferente naquele momento. Jesus não estava em meio à multidão. Ele andava com um propósito claro em mente: encontrar Filipe. Filipe, um jovem de cerca de 20 anos, morava em Betsaida, cidade de pescadores. Ele era um homem de fé simples, mas de coração aberto, sempre em busca de respostas para as perguntas mais profundas da vida. Seus amigos, entre eles André e Pedro, haviam começado a seguir um homem que falava de um reino que ninguém compreendia completamente. Alguns diziam que ele era o Messias prometido. Mas Filipe, ainda cético, mantinha-se atento, mas afastado. Naquela manhã, Jesus, ao caminhar pela aldeia, viu Filipe em uma estrada tranquila, aparentemente perdido em pensamentos. O olhar de Jesus se cruzou com o de Filipe, e uma conexão silenciosa se formou entre os dois. Sem palavras, Jesus simplesmente disse: "Segue-me." Filipe, surpreso e tocado por uma força interior que não podia descrever, não hesitou. Algo dentro dele sabia que aquela era a resposta que procurava. Ele deixou tudo para trás, sua vida de pescador, seus dias de dúvida, e começou a caminhar ao lado de Jesus. Naqueles primeiros passos, Filipe ainda tentava compreender o que estava acontecendo. Como alguém tão simples como ele poderia ser escolhido por alguém tão grandioso? Mas Jesus não falou mais naquela manhã. Ele apenas andou ao lado de Filipe, oferecendo-lhe uma paz indescritível. No caminho, Filipe começou a conversar com Jesus, perguntando sobre o reino de Deus, sobre os ensinamentos que ele compartilhava. Jesus, com paciência infinita, começou a revelar-lhe os mistérios do Pai, da vida eterna e do amor incondicional. "Você verá coisas maiores", Jesus disse a Filipe, "porque aquele que me segue não caminha nas trevas, mas na luz da verdade." Quando chegaram à casa de Filipe, ele estava radiante, seus olhos brilhando com a compreensão de algo que antes era insondável. Ele sabia, naquele momento, que a sua vida nunca mais seria a mesma. Com seu coração agora ardente de fé, não podia esperar para compartilhar a notícia com seu amigo Natanael. "Encontramos o Messias, aquele de quem Moisés e os profetas falaram. Jesus de Nazaré", disse a Filipe com um sorriso sincero. Era um dia quente e ensolarado, e a multidão que seguia Jesus ao longo das colinas perto do mar de Tiberíades estava cada vez maior. Todos estavam sedentos por suas palavras, e o mestre, como sempre, ensinava com sabedoria e compaixão. Mas a tarde estava chegando, e os discípulos notaram algo que começava a preocupar: a fome da multidão. Jesus, com seu olhar penetrante, sabia de tudo. Ele já sabia o que faria, mas queria ensinar algo aos seus discípulos. Olhou para Filipe, que estava ao seu lado, e fez uma pergunta simples, mas cheia de significado. "Onde compraremos pão para estas pessoas comerem?" Filipe, surpreso com a pergunta, olhou para a multidão, que já passava de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele rapidamente começou a calcular mentalmente. Quantos pães seriam necessários para alimentar tanta gente? Quanto custaria?
A resposta inevitavelmente foi negativa. Não havia recurso humano suficiente para resolver aquele problema. 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Filipe respondeu exausto da tentativa de encontrar uma solução prática. Jesus o ouviu com calma. Filipe, embora fosse um homem pragmático, não via o que Jesus via. Ele estava focado nas limitações humanas, na falta de recursos, e não na abundância do poder de Deus. Foi então que Jesus, com um sorriso sereno, mostrou a Filipe o que realmente importava: a fé. Ele mandou que a multidão se sentasse, tomou os 5 pães e os 2 peixes que estavam nas mãos de um garoto e deu graças. E o milagre aconteceu. Todos comeram até se fartar e ainda sobraram 12 cestos cheios. Filipe, que tinha começado o dia preocupado com o impossível, agora estava testemunhando o poder divino de Jesus, que podia fazer o impossível acontecer. Ele aprendeu naquele dia que nenhuma dificuldade humana é maior do que a abundância do poder de Deus. Era uma tarde silenciosa e tensa nas semanas que antecediam a crucificação de Jesus. A cidade estava cheia de peregrinos que vinham de todas as partes do mundo para a Páscoa. Entre eles estavam alguns gregos, que, ao ouvir falar sobre Jesus, sentiram uma profunda curiosidade e desejo de conhecê-lo pessoalmente. Eles sabiam que muitos falavam sobre o Mestre de Nazaré, mas queriam mais. Queriam ver com seus próprios olhos. Ao se aproximarem dos discípulos, um deles foi direto a Filipe. Filipe, sendo um dos poucos discípulos com nome grego, imediatamente se tornou um ponto de conexão entre o mundo grego e o mundo judeu. Era como se, por meio dele, a ponte entre as culturas fosse construída. Juntamente com André, Filipe era um dos discípulos que entendia bem a língua e a mente dos estrangeiros. "Senhor, gostaríamos de ver Jesus", disseram os gregos a Filipe, que, ao ouvir o pedido, sentiu a responsabilidade da missão que estava diante dele. Filipe sabia que aqueles homens não eram apenas curiosos, mas estavam buscando algo profundo, algo que as palavras não podiam capturar. Sem hesitar, Filipe foi até André e juntos levaram os gregos até Jesus. Esse simples gesto de Filipe, de mediar o encontro entre os gregos e Jesus, revelava mais do que sua identidade como discípulo. Ele não era apenas um seguidor de Cristo, mas alguém totalmente identificado com a missão do Mestre. Filipe sabia que a mensagem de Jesus não tinha barreiras, não havia culturas, etnias ou línguas que separassem as pessoas do Salvador. Jesus, ao ver aqueles homens e ao saber do pedido, começou a falar sobre a importância do momento. Ele sabia que sua morte estava próxima, e que não só os judeus, mas todos os povos do mundo seriam alcançados por sua salvação. Filipe, com seu coração firme e completamente imerso na missão de Cristo, estava mais uma vez diante da revelação de que, como discípulo, sua identidade estava totalmente ligada ao Senhor e à sua obra. Na última ceia, a atmosfera estava carregada de expectativa e de despedida. Jesus conversava com seus discípulos, preparando-os para os eventos que estavam prestes a ocorrer. Filipe, ansioso e desejoso de entender mais profundamente a natureza de Jesus, fez uma pergunta que refletia sua fé, mas também sua busca por mais clareza. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Jesus olhou para Filipe com um olhar de paciência, mas também de surpresa. Ele respondeu com suavidade, mas com grande profundidade. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Embora o pedido de Filipe parecesse imprudente, Jesus usou aquele momento para revelar algo fundamental sobre sua identidade. Ele e o Pai são um. Jesus, em sua natureza divina, era a expressão plena de Deus. A resposta de Jesus não apenas corrigiu a dúvida de Filipe, mas também ofereceu uma poderosa afirmação sobre a unidade e a essência divina de Cristo. De acordo com o livro de Atos, Filipe estava no cenáculo após a ascensão de Cristo, onde os apóstolos se reuniram para aguardar a vinda do Espírito. Ele foi um dos homens usados por Deus para avançar seu evangelho até os confins da terra. Os anos passaram rapidamente e Filipe, o discípulo dedicado de Jesus, continuava sua missão, viajando e pregando o evangelho. Ele havia testemunhado milagres, ouvido os ensinamentos diretos do Mestre e, agora, como um dos pilares da Igreja nascente,
Espalhava a mensagem de Cristo por todas as terras conhecidas. Chegou o tempo em que Filipe foi chamado a seguir seu Senhor até o fim. A perseguição aos seguidores de Jesus se intensificava, e Filipe sabia que sua vida estava chegando ao fim. Ele pregava em várias cidades, curava doentes e realizava milagres. Mas, a cada passo, a sombra da cruz se aproximava. Filipe não temia, pois sabia que sua missão era mais importante do que a própria vida. Em um lugar distante, na cidade de Hierápolis, Filipe foi preso por sua fé. As autoridades, que viam nele uma ameaça ao poder, decidiram condená-lo à morte. Mas, como sempre, Filipe manteve a coragem e a fé. Ao ser crucificado, ele não sentiu raiva nem desespero. Em vez disso, olhou para o céu e orou, lembrando-se da última conversa com Jesus quando o Mestre disse: "Onde eu vou, vocês não podem ir agora, mas seguirão depois." Na cruz, Filipe se entregou em paz, sabendo que sua vida tinha cumprido o propósito divino. Ele morreu com um sorriso, seguro de que em breve veria o rosto do Senhor que tanto o amava. Gostou da passagem de Filipe? Se sim, não deixe também de acompanhar a história de Pedro, o pescador de homens, e a fantástica história de Tiago, filho do trovão. Nos vemos em breve. Luz que brilha forte, na sombra vou encontrar. Voz que canta alto, tristeza faz bailar. Cada nota é um suspiro, cada acorde redenção.